Esperando aqui a Liz então retornar. Eu tava na outra live, já uma meia hora, 40 minutos e travou. Então vamos retomar aqui com a live. Então esperar a Liz chegar pra gente poder dar sequência ao que a gente estava conversando sobre autorresponsabilidade. Então vou ver se sobre autorresponsabilidade, pô, tá num papo bem bacana e travou. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Bora. Então, que doideira, tava falando e de repente eu olhei e falei, ué, tô travado. Daí você mandou uma mensagem Não, e aqui. pra mim encerrou, apagou simplesmente. Tipo, Que loucura. encerrou pra mim aqui e eu caí. Aí eu tentava voltar, porque aparecia você ao vivo. Eu tentava voltar, aparecia tipo como se fosse um gravado da gente falando. Daí eu falei, ixi. Eu acho que eu sei o que acontece. Porque aconteceu, né? Porque o Instagram ele bloqueia alguns termos. E aí eu falei uma palavra do que aconteceu uns anos atrás que não poderia falar. Ah, pode ser, verdade, faz sentido. Então, eu acho que foi isso aí, eles derrubaram a gente. É, Ah, foi sacana. Eu nem lembro, eu não sei nem que horas que travou, porque daí eu fiquei falando, daí me empolguei. você estava falando que você não pensa em se aposentar, que você acha que talvez vai diminuir o ritmo, mas parar não. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Eu nunca vi o trabalho como sendo algo penoso. Talvez quando eu não gostava do que eu fazia, quando eu não, principalmente na escola, fazer trabalho de escola, até na faculdade, você era obrigado a fazer determinadas coisas, isso eu não gostava. Hoje eu aprendi que dentro da vida você tem que fazer coisas, não apenas daquilo que você gosta de trabalhar, mas tem coisas que você infelizmente não tem que fazer. Por exemplo, eu odeio escrever ata, mas eu tenho que escrever. Eu acho uma puta saco fazer isso porque ata é chato, você tem que escrever de uma linguagem que não é a tua, mas é o formato, mas enfim. E esse é o tipo de coisa que é uma das poucas coisas que eu procrastino, é escrever ata. De resto, pô, eu não tenho preguiça de trabalhar, nem nada, nada, nada. Eu gosto muito de trabalhar, e gosto de servir, né? Ser útil. Então era nesse sentido que eu tava falando. Por isso que a tua vida tem propósito, Léo. Porque a gente fica pensando assim, qual que é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Por que estamos aqui? E diz que quando nós estamos tendo ações, seja dentro do nosso trabalho, ações solidárias, enfim, em que estamos, ou dentro da nossa casa mesmo, que nós estamos servindo o outro e estamos fazendo isso com carinho, com amor, sabendo que nós estamos servindo porque nós estamos ajudando aquela pessoa de certa forma, melhorando a vida da pessoa de certa forma, isso traz propósito para a vida. Então, se você está aí na sua vida pensando, por que que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Não sei. Comece a servir o outro. E aí você vai começar a encontrar propósito na sua vida. Nem que seja para sua família, para os que moram com você dentro da sua casa. Fazendo um parênteses aqui. Tranquilo. E assim, vontade, né? A gente é tentado todo dia, né? Quem fala que não é tentado, tá, é mentira. Porque todo dia a gente é tentado. A questão é o quão comprometido você está. Então, isso a vida ela também vai trazendo essa maturidade, né? De você ver aquilo que você quer, tomar a decisão e assumir a responsabilidade daquilo que você decidiu. Então, tem coisas que
quando você toma a decisão, parece que libera um fluxo de energia e as coisas começam a aparecer para você, dando sentido. Eu, durante muito tempo, eu ficava assim, ia tomar decisão, daí eu falava, nossa, mas essa nuvem tá. Nossa, tem uma nuvem na névoa, eu só enxergo tempo fechado, eu não consigo ter olhar a perspectiva disso. Aí um dia eu falou assim, cara, mas isso não me pertence, não é meu isso. O meu tá aqui, ó. Que daí eu me apego nas promessas de Deus, né? E aí as coisas começaram a conectar de uma forma assim absurda. A resposta, as coisas começaram a surgir. E eu falei, nossa, mas aí você começa a trazer, né? Eu falei, realmente é o poder da decisão. Então, a, a gente tem que decidir e assumir a bronca de toda essa decisão, né? Então, E, não. e foi muito interessante que você falou da questão da nuvem, porque justamente é a decisão que nos dá clareza. Muitas vezes a gente não sabe, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei o que que eu faço. É porque nós não estamos decididos, né? E realmente é como se tivesse tudo embaçado, tivesse uma nuvem, enfim. E a partir do momento que você decide, que você toma a decisão, é o que vai te dar clareza. E a partir do momento que você tem clareza, que você consegue definir a tua rota, definir o teu destino que você quer. Porque a partir do momento que você não tem clareza, qualquer caminho vale, né? E sempre quando a gente ouve as pessoas falando sobre isso, seja coaches, seja intelectuais falando sobre isso, eles sempre dão o exemplo do GPS, né? O GPS, ele tem o poder de te levar onde você quer, desde que você saiba, que você tenha clareza onde você quer chegar. E não adianta você chegar pro GPS e falar assim, pode, não sei muito bem para onde que eu quero ir, um lugar que seja legal, tá bom para mim. O GPS vai, tipo, não vai te levar para lugar nenhum. Ele não tem esse poder. A partir do momento que você sabe, eu quero ir no Shopping Miller, aí ele vai definir o plano ali, a rota e vai te levar até lá. Mas você precisa tomar a decisão de onde você quer ir. E a partir do momento que você toma a decisão, você tem clareza. E aí você consegue ver, né, o destino lá. E aí é possível traçar a rota. Então, se não tem decisão, não tem clareza, não tem rota, não tem plano de ação, não tem como ir para onde, né? E foi interessante que você usou bem o exemplo da tinha uma nuvem aqui, não sabe muito bem, estou enxergando, não tem nitidez. Ó, se for do GPS, eu fiquei pensando assim, o GPS ele facilita, né? E facilita no sentido de traçar a rota, mas se você não tem planejamento, dificilmente você vai conseguir otimizar a função GPS. Falo, falo nisso dentro dessa reflexão. Porque antes do GPS você tinha o quê? A bússola. Antes da bússola você tinha o sextante. Enfim, você tinha as estrelas. Você tinha outras formas de poder se localizar, organizar, né, planejar aquilo que você fazia. Então você tinha muito mais tempo intelectual. Hoje as ferramentas elas facilitam muito. Então você só vai. Isso ela causa uma falsa ideia de que a vida ela funciona sempre em comando, né? Cliquei aqui, agora eu vou. Isso é perigoso, se for falando, tô amadurecendo essa reflexão agora, isso pode se tornar perigoso. Por quê? Porque se a gente só vai, a gente tá agindo por instinto, a gente não tá pensando no que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente, dentro de uma viagem, você vai descer o litoral aqui do Paraná, por exemplo. Eu tenho que planejar, ó, eu tenho que sair, eu tenho que pegar tal rua. Putz, mas esse horário, essa rua, ela vai estar com trânsito, aí tem que pedágio, eu tenho que separar o valor do pedágio. Mas será que eu tenho que vai ter trânsito?
tomara que não tenha trânsito na serra, tomara que não tenha acidente. Se tudo cooperar bem, nossa, vai dar 2 horas, eu tô no litoral. Isso era antigamente, né? Quando você não conhecia a localidade, você abria um mapa, começava a ver a rota e começava a pensar na rota, ó, vamos por aqui, ó. Então, se eu chegar nesse ponto, daí fazer a marcação do mapa. Enfim, era o papel do navegador, né? Quem ficava no carona ali é o que fazia a, a navegação e ajudando. Aí começaram os GPS sem o trânsito em tempo real. Só que hoje é interessante porque a minha planilha, eu tenho uma planilha que eu coloco assim. Isso estava eu morava em Amarante Tamandaré ainda em 2019. 2020 a gente ia ter uma decisão para saber se a gente ia se mudar ou permanecia, como que a gente ia fazer. E eu montei uma planilha e eu usei o Google Maps, no caso, traçando rota com a média de tempo e distância para projetar de acordo com o consumo do combustível, com o desgaste do carro, enfim, eu montei uma planilha para saber se em um ano era viável eu vender o carro ou a gente andar de Uber. Então a gente, nossa, eu peguei tudo que se podia ter de imprevisto, exponencializei eles e no final, assim, cara, no final de 12 meses, fica elas por elas. Eu, na época, né, ter carro ou andar de Uber. E aí você começa a pensar, pô, mas será que vale a pena? Por que que você permanece? Tipo, você furar o pneu, putz, aí já era. Ah, se bater o carro, aí já era. Então eu começava a ter mais problema eu manter o carro do que eu propriamente eu permanecer com o carro. Isso morando na região metropolitana, dentro da dinâmica de vida que eu estava vivendo naquela época. Aí eu coloco ela na ponta do lápis. No final de 2019 surgiu a oportunidade de falar, vamos se mudar. E aí faz os cálculos novamente. Então a gente refez o cálculo, locando o imóvel que tinha lá, com o aluguel desse novo imóvel, as distâncias eram muito mais curtas, o tempo ele já mudou. Então, também tinha dentro do planejamento o tempo. Então, a gente começou a tomar a decisão em função disso. Será que vale a pena? Será que não vale? Aí você começa a entrar em horários de pico. Então, o que é o horário de pico? Pô, de manhã, 7 horas da manhã, o pessoal está saindo para o trabalho. Que horas que retorna? 5h30, 6, 7 horas. E eu comecei nesses horários também observar o trânsito, porque daí ele te mostra a média da velocidade, você começa a simular rotas, ele te dá a média de distância. Então eu falo, pô, mas se eu sair 5 minutos antes, então você começa a dinamizar todo esse dia. Até o negócio chegar e ficar automático. Putz, se choveu, putz, essa variável não é uma constante. Então, Uhum. no dia que chove, eu tenho que sair 10 minutos mais cedo para poder pegar mas tem que ser cravado, eu não posso me enrolar nisso. Então, ele serve também para a gente planejar e organizar determinadas circunstâncias da nossa vida para dinamizar. E não simplesmente, putz, vou sentar no carro aqui, agora vou programar e vai lá GPS me livre. E de repente você fala assim, nossa, eu achei que ia levar 15 minutos, eu vou levar 40 minutos. Sim, por quê? Porque no horário que você está indo, o trânsito aumenta. Se o trânsito aumenta, ele vai ficar mais lento. E aí é um efeito em cascata, né? Em cadeia. Então, isso eu levo muito, porque é o mínimo do planejamento. E se eu colocar hoje, por exemplo, eu quero ir para São Paulo, cara, São Paulo ele vai me dar uma distância agora, mas ele está sendo atualizado. E de repente, a hora que eu chegar lá em São Paulo, é tão baita de um trânsito que, oh, meu Deus, mas eu tô atrasado em 2 horas. Então, é isso que é interessante, né? A gente poder utilizar desses recursos, mas a gente precisa conhecer, ter a necessidade
E o outro, eu tenho essa mentalidade, por quê? Porque no passado a gente se orientava pelo mapa. E a mesma coisa é assim, o pessoal fala, nossa, por que que você toma, né, você fica prospectando o cliente dessa forma? Eu falo, cara, sei lá, quando eu era mais novo, a gente viajava, a gente pegava as páginas amarelas nos lugares onde tinha as empresas, né, registrava para chegar, voltar para Curitiba, a gente cadastrar e ficar mandando uma lá direto. Talvez seja por essa necessidade. Hoje as pessoas não têm essa necessidade conectada, por quê? Porque não tiveram que passar por esse processo. E aí você vai falar assim, nossa, mas tem ferramenta que faz isso para você, mas não entendeu a necessidade, por quê? Porque nunca vivenciou aquilo no passado. Aí, só para concluir daí essa reflexão, né, que você ficou falando, eu fiquei pensando, será que as pessoas no futuro, com todo esse volume de facilidade, elas realmente vão saber fazer as perguntas corretas? E esse é o ponto de Exatamente. interrogação. Então, eu falei tudo isso dentro dessa pequena reflexão, você falando, para chegar nisso. Porque a gente vai perdendo, né? Parece que a capacidade de raciocinar. Quando você estava falando ali do GPS, me veio uma situação na cabeça também, que uma vez uma amiga minha bateu o carro, bateram nela, na verdade, porque a menina que causou, foi a causadora do acidente, ela estava sendo orientada pelo GPS porque ela não fazia ideia de onde ela estava indo. E aí chegou um determinado momento que o GPS falou para ela, vire à direita, e ela simplesmente virou à direita. E ela não teve nem a capacidade dela prestar atenção se ela poderia, naquele momento, virar à direita naquele momento. Né? Porque ela não foi acompanhando ali a rota, prestando atenção que em determinado tempo ela precisaria virar à direita, então ela já teria que ir dando seta, vendo se poderia, se mantendo à direita e tal. Não, se o GPS falou vira à direita, ela virou à direita e ela bateu na minha amiga. Daí a minha amiga falou, oh, sabe o que você fez? Olha o que você causou. Dela, ai, que o GPS mandou eu virar à direita. Mas, gente, você precisa. O GPS falou que você precisava de virar à direita, mas aí você tomou os devidos cuidados e providências e realmente era possível na vida real virar à direita. Aí a gente vai deixando, a gente vai atrofiando as outras capacidades. Vai deixando a tecnologia te dominar e não você dominar a tecnologia, porque as ferramentas elas serviram como utensílios para facilitar a dinâmica da nossa vida e a gente otimizar ela. Por exemplo, o pessoal pergunta: ah, você usa inteligência artificial? Eu falo, claro, pô, por que que eu não vou usar? Aí eu comecei a perceber, eu até falava com a minha esposa, né, com a Kelly, falo, nossa, eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Daí ela falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso, mas por quê? Porque ela te possibilita fazer um monte de coisa que até então você não conseguia demandar, porque não tinha tempo, ou você fazia num tempo mais estendido, e hoje você consegue fazer isso de forma muito mais rápida, ou seja, o teu processo de produção, né, a tua produtividade, ela aumenta. E aí você pode escalonar isso é, de acordo com aquilo que você quer. Então, ela vai te resolver muitas coisas? Claro que vai. Nossa, e nem penso em algo contrário a isso. Agora, a questão é assim, ela vai estar me servindo ou eu vou estar servindo a ela? Porque por causa do GPS, o GPS estava sendo servida e não servindo, né? O papel ele muda enquanto a gente se posiciona, né? E aí, cara, o GPS é para dar um norte à direção. Por exemplo, as crianças, semana passada, essa semana que tá encerrando, elas começaram em inglês, as gêmeas, né? Então, segunda e quarta. E é no horário que elas saem da escolinha, 6 horas. 6 horas? Nossa. Aí o que que eu fiz? Eu falei assim, putz, eu tenho horário. Eu não posso fazer o caminho comum que eu faço porque eu vou pegar mais trânsito e eu não sei quanto tempo que eu devo chegar. Só joguei no GPS
para ele me posicionar ali qual o caminho mais curto. Cara, dá 10 minutos a menos. Daí você toma a decisão. Falei, putz, eu vou insistir nesse caminho aqui. Aí caiu pela metade. Porque, querendo ou não, a gente tem que usar os recursos, mas a tomar a decisão é nossa. A gente toma a decisão para saber se é melhor ou pior. Ah, tem casos no Rio de Janeiro de pessoas que não conheciam a cidade, pediram um caminho mais rápido, não pelas principais vias, porque estava congestionado, caíram dentro de uma favela, foram fuzilados. E aí? Tipo, querendo ou não, o dever de casa a gente tem que ser feito. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, a gente tem que pensar. E hoje, cada vez mais, eu vejo as pessoas sendo passageiras desse fluxo e não pensando, não refletindo, não questionando, não fazendo as perguntas, para daí, em cima das perguntas, você até pode pegar as tecnologias e utilizar como solução para facilitar isso. E tá tudo certo. Que as pessoas elas estão em busca sempre de uma solução rápida, mágica, que vai resolver o problema. Por isso que a gente aí, né, é sobre o que a gente vem falando até então, sobre terceirizar a responsabilidade, sobre terceirizar, né, e você ficar mais omisso, aí você está terceirizando a responsabilidade para a tecnologia, né? Ah, Ah, bota no GPS, vamos usar ChatGPT e tal. E aí você está terceirizando. Você não é uma forma de terceirizar a tua responsabilidade também, né? Então, só que você terceiriza para o objeto inanimado, para uma tecnologia. e você não pensa assim, putz, o pessoal fala, nossa, um final catastrófico, eu trava-língua, relacionado por exemplo, o dia que fica sem internet. Nossa, o mundo cai, porque você não faz nada, tá tudo conectado, aí as pessoas ficam meio perdidas. Total. Putz, o que que eu preciso fazer? Quando tá sem energia, eu falo, meu Deus, e agora? Eu não tenho minha chaleira elétrica, minha panela de pressão elétrica, micro-ondas. Aí você fala assim, nossa, meu fogão é elétrico. Eu falo, como é que eu vou esquentar a comida? Não sei nem mais riscar um fósforo. É, vai atrofiando tudo, a gente vai Vai. perdendo as habilidades. É muita doideira. E é porque é muito mais cômodo, é prático, né? Eu não tô fazendo é, apologia contra. Putz, eu amo a tecnologia. Nossa, eu procuro investir para conhecer quanto mais, mas assim, para fazer ela trabalhar para mim, não o contrário. Aí, claro, você vai ficar refém disso, então você também tem que ter você precisa ter a consciência quando que você vai refrear, né, a utilização. Então, você também se precisar, tá aí. Semana passada, tem um aluno nosso, falou, não, professor, que massa a palestra e tal. Pô, como é que você consegue? Daí eu peguei e fiz uma selfie mostrando, né? Tava com 3 notebooks e mais uma tela. Então eu tava com 4 telas para apresentar uma aula. Por quê? Porque uma eu tava gravando, que daí depois eu ia editar, é o que fica ao meu lado direito aqui. Aí eu tinha um outro notebook de backup, caso não funcionasse, né? Que é um notebook mais antigo. E o meu principal que tava aqui, né? Eu apresentando. Então, se falhasse, eu tinha o plano B já funcionando. E aí falei para minha esposa, falou, ninguém liga micro-ondas, nada, ninguém toma banho, porque se cair energia, aí eu pipoca tudo. Então, falei, tome cuidado que vocês vão fazer agora nesse período, por quê? Porque estava dependendo tudo de mim, então eu não podia deixar isso acontecesse, porque se caísse eu não tinha quem me acudisse.
tá tudo dependendo de mim. Então isso é pensar e antever o que pode acontecer. Planejamento. Planejamento, exatamente. É você, não é você ser negativo, né? Mas você pensar nas piores condições para que você já consiga se precaver, né? Você já consiga se antecipar. Você sabe, Liz, que a gente antigamente a gente olhava e falava assim, nossa, você viu a previsão do tempo? Daí você ficava, putz, nunca acerta a previsão. Aí criou esse mantra, né, esse mito que a previsão do tempo nunca funciona. Aí a tecnologia vai avançando e vai melhorando e ficando mais sensível às mudanças, né, climáticas para você se preparar. E quando fala preparar pô, eu preciso saber se vai chover amanhã para saber qual roupa eu vou usar. E aí a, eu não sabia disso, soube recentemente. Ah, os sensores, né, e a forma de registro de mudança climática com relação à chuva, principalmente, da Ambev é melhor do que muitos centros meteorológicos. Por quê? Porque para a Ambev, matéria-prima é água. Então eles não podem deixar de funcionar se a qualidade da água ela vai ficar pior porque o produto que eles fabricam utiliza a água como matéria-prima e isso vai mudar a composição final do produto. Então eles precisam se preparar para isso. Então eles têm um banco de dados histórico, estatístico, com cada dia o que é feito. Falei, caraca, olha o quanto que é importante o planejamento e ter o histórico para você projetar tendência e aí se precaver. E mesmo assim acontece coisas que fala, putz, eu não tinha pensado nisso. Acidente aéreo é assim, eu sigo muito, vejo muito um canal do Lito, que é Aviões e Música, ele fala das tragédias de avião e tudo mais, e ele fala, cara, tudo você aprende com catástrofe, né? Com problema, você vai fazendo uma reconstrução, se o problema foi mecânico, né, estrutural, se foi do piloto, você tem que ir juntar isso e daí ser compartilhado e criados novas ferramentas, novos protocolos para que isso não aconteça mais. Então, você vê cada vez mais, cada vez menos acidentes, e aí quando acontece aquela comoção, por quê? Porque você não está esperando aquilo, não cai na banalização. Então na banalização no sentido que, pô, aconteceu um assalto seguido de assassinato, né? É latrocínio, né? O nome para isso. Então, mais um que morreu. Tipo, eu não quero que isso aconteça. E daí, quando acontece algo nessa proporção que você não está habituado, fala, meu Deus, agora eu não posso mais andar avião. Mas quando você olha e vê quantas decolagens, quantas aterrissagens tem por dia, você fala, meu Deus do céu. É mais fácil ganhar na loteria do que ter um acidente de avião. É, o sistema vai ficando tão seguro justamente porque todas as, foi prospectado todas as possíveis causas de acidente e tudo o que acontece, vira um estudo de caso, o que pode ser melhorado, e isso está constantemente acontecendo, né? Por isso que o sistema vai ficando seguro, por isso que, né, vai evoluindo e vai ficando seguro, porque tudo é muito bem planejado. Existe todo um sistema muito bem planejado, justamente pensando-se em tudo, todas as possibilidades que podem acontecer. As checagens, as verificações, dupla, tripla verificação, né? Tudo é muito bem planejado, muito bem roteirizado, enfim. Aí o sistema funciona. E mesmo assim O sistema evolui acontece, funciona. E ainda assim acontece, né? E às vezes, acontece. muitas vezes está relacionado ao quê? A uma falha humana, uma falha de checagem, alguém que deixou passar algo batido, né? Porque o serzinho humano ali, que é o passível de. Por É o isso que passível dentro do, de. por isso que normalmente comitê de ética, dentro dos conselhos de classe, eles colocam um
um dos itens a imperícia, a imprudência e a omissão. E isso, dependendo do caso, você responde na esfera civil ou criminal, e ou criminal, de acordo com o que aquilo vai gerar, né? Então, num papo Tá. de autorresponsabilidade, eu olho e vejo cada absurdo que as pessoas fazem. Só que por falta de informação, você não tem denúncia sobre isso, né? Então, porque tá todo mundo fazendo e banalizou esse tipo de ação aí. Quando alguém fala, nossa, mas está lutando contra a classe. Falando, pelo contrário, estou lutando a favor, porque basta um começar a fazer, o outro vai na sequência, isso aí vira igual uma placa de ateroma correndo pelas nossas veias e artérias. Ela vai bloqueando uma ou outra até chegar a ter um entupimento de um vaso. Esse vaso, né, vai para o coração, infarto, vai para o cérebro AVC, ou você rompe aquele vaso sanguíneo. Aí você vai sentir um amortecimento, aí vai ter que fazer uma ponte, uma ponte de safena e tudo mais. É a mesma coisa, né? Falando em saúde, já usando a mesma analogia, então a gente tem que aprender com as coisas. Ontem eu estava falando com um amigo meu lá do Rio Grande do Sul e ele me mandou uns vídeos assim que não estão sendo divulgados nas grandes mídias e também nas redes sociais, nos canais maiores, influencers e tudo mais. E assim, assustador. E ele falou um negócio que na véspera de acontecer o acidente, o prefeito fez uma notificação dizendo que para ficar tranquilo, que não corria risco de romper ali a barragem. E aí, isso 10 horas da noite. Aí esse meu amigo, ele falou que ele não acreditou porque estava na borda, ele passou por vezes no dique, né? Ele falou o nome lá do negócio. Ficou rodando até 5 horas da manhã. Daí ele falou, não, realmente eu acho que não vai romper. Aí ele foi para casa. Quando deu 10 horas já estava inundado. Quando deu meio-dia já tinha 2 metros de água para mais. Então as pessoas a maioria foram pegas de surpresa. Daí cada um pensa o pegar de surpresa na sua casa o que que aconteceu, tá? Eu não vou falar para não correr o risco de ser bloqueado de novo a live. Mas imagine você dormindo e de repente não conseguir sair da tua casa. Foi isso que aconteceu. Então, muitas das informações que estão vindo não refletem a realidade. Ele falou que tem um amigo dele que é um amigo primo que está no exército, ele saiu apavorado porque eles estão colocando soldados novos soldados para atender. Diz que é caminhão saindo com, né, no transporte ali, o que tá acontecendo. E a gente vai avaliar o pessoal. Fala, Flávio, bom dia. Saudade de você, meu irmão. E eles estão falando assim que a hora que descer a água, vai aparecer muito mais coisas do que estão noticiando. Então, quando o poder público vem e começa a falar, tá tudo tranquilo, não, não é para dizer que tá tudo tranquilo. Você tem que alarmar para dizer que não tá, a situação não tá tranquila. O cenário é realmente de guerra. Você mais do que eu, Liz, você tem amigos que estão lá ajudando. Pode perguntar para eles o que eles devem estar vivenciando lá, que não está sendo noticiado. E quando é noticiado é para aparecer na TV com 20 ônibus para dizer que está sendo resgatado, mas isso é só um cenário que foi criado, porque quando você vai no cerne do problema, é um abandono tremendo. Eu tenho os vídeos que ele me mandou. Absurdo, absurdo, absurdo. E, e triste. Ontem de manhã, a vontade que tinha dele me falando era só chorar. Aí eu compartilhei com a minha esposa, o meu pastor, eu falei, ó, só que eu tô compartilhando com vocês, mas a minha vontade é de chorar, porque
é uma dimensão que não tem. Eu conversei com pessoas que eu gostaria de estar lá, e elas simplesmente falaram, não venha, porque se pessoas que estão preparadas para esse tipo de situação psicologicamente não estão aguentando, imagine você que não está acostumado. Daí é o caso que aconteceu com o médico cardiologista. Aí o pessoal fala, não, mas foi um infarto fulminante. Sim, mas para ter um infarto fulminante, você teve que ter um estopinho, né, uma válvula de ignição. A hora que ele bateu e viu o que está acontecendo. Vou falar de animal, mas tem animal que tá sendo amputado, tá? É porque teve problemas. Então imagine isso com animal, agora imagine com outras coisas. Tá? Só falando, é cenário de guerra, pessoal. E aí, qual que é a autorresponsabilidade dos governantes? Enfim, desculpa estar falando isso logo num sábado de manhã, mas é que eu Mas preciso. precisa, né, ser falado. Eu estou acompanhando também o que está acontecendo de uma pessoa em específico que está agindo nos abrigos. E ela está externalizando, né? Ela está trazendo à tona o que está acontecendo nos abrigos. E ela tem lutado para conseguir outro lugar, para pelo menos proteger mulheres e crianças, enfim. E os relatos que ela traz também já foi banida, já recebeu ameaça, já tinha conseguido um lugar lá para fazer de abrigo, daí de última hora barraram, não deixaram entrar, enfim. Eu falei, gente do céu, que situação. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. É orar mesmo e tentar fazer a nossa parte de alguma forma, como a gente estava comentando semana passada. E foi bem o que você falou. A estrutura que a gente tem para poder suportar, né? Eu estava muito convicta assim que eu queria ir, que eu queria ir, que eu queria ajudar e tal, mas tudo que eu estava vivenciando de longe já estava me afetando de uma maneira que eu estava ficando muito mal. Eu estava entrando naquela deprê da situação. E aí eu comecei a ponderar, será que eu realmente estou preparada para isso? Será que eu vou conseguir ajudar ou não? Eu vou lá e ser um problema ainda, É, me causar um problema, ser um problema, né? E eu comecei a ponderar e ver, eu acho que eu preciso me estruturar aqui primeiro emocionalmente e ponderar melhor essa situação e ver se eu realmente vou ser útil se eu for. Porque a gente fica muito impactado. E a gente fica impactado de tal forma que pode dar uma despirocada na cabeça. E olha, eu tava tão sensível com tudo que esses dias a gente foi colocar um filme para relaxar e o Ju colocou um filme lá. Era uma situação na Nigéria e era uma situação de injustiça e tal, situações raciais. E aí o Ju colocou e daí aconteceu uma determinada cena lá, uma situação que eu comecei a chorar. Daí ele falou assim, amor, é um filme. Eu falei, é um filme, Ju. Ali é ficção, mas acontece. Acontece na vida real. E daí ele, sim, acontece. E eu comecei a chorar, falei, ai, é pra relaxar e eu tô aqui chorando. Falei, você coloca esses filmes? Por que tem que colocar um filme fofo? Daí ele ficou me olhando assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com você, pessoal? Falei, é porque a gente fica muito, muito sensibilizado, fica a flor da pele. E eu falei, meu Deus, eu tô chorando com um filme que falei, não, não dá, eu tenho que me estruturar melhor aqui. Senão a gente não tem suporte para ajudar. a gente vai fazer uma coleta com o pessoal do Corpo de Bombeiros que está voltando de lá, né? Então a gente vai avaliar o sistema nervoso autônomo deles, para avaliar o impacto emocional, o impacto psicológico, físico, enfim. Ah, era para ter acontecido na quinta-feira. Então, quinta estava marcada a coleta às 23 horas até às 2 horas da manhã de sexta-feira. Aí foi cancelado porque os soldados, né,
enfim, os bombeiros que estavam voltando, eles não estavam conseguindo ter contato, porque daí isso, né, o que foi repassado, porque eles estão voltando fisicamente debilitado e a mensagem que mais me impactou, que foi do capitão, né, que ele mandou para o professor Anderson, e daí o professor Anderson me encaminhou, e possivelmente psicologicamente também impactados. Ali falei, cara, então você pensa em pessoal que treina para esse tipo de situação tá voltando assim, imagine como que não tá tendo. E daí quando daí você lê as entrelinhas, aí o comandante vai dar a ordem para eles participarem, que daí hierarquicamente, né, dentro da estrutura militar tem que obedecer, né? Falei que o negócio não tá fácil mesmo. Daí isso foi na terça-feira, daí ontem meu amigo me fala isso e eu falei, meu Deus do céu. E ontem foi um dia que eu fiquei muito indignado porque a saiu porque o Brasil vai sediar o congresso da FIFA e o pessoal comemorando. Eu falei, meu, o que que esse pessoal tem que comemorar, cara? Não estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Não tem. Cara, isso é responsabilidade, não é nem autorresponsabilidade, é responsabilidade de quem quer estar lá, quem aceitou a responsabilidade oriunda do cargo. Aí, por pressão, a CBF paralisou duas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque daí os próprios atletas de outros clubes, um monte de gente começou a falar assim, cara, olha os atletas do Grêmio e do Internacional que estão ajudando. Você acha que eles estão com cabeça para participar de um campeonato? Pô, o que, que é a ordem de prioridade? Absurdo. Daí, ontem eu também assisti um vídeo que o cara tava falando sobre o que já tinha acontecido em 1941 disso e falando, né, que foi bem menor. Aconteceu, alagou, né, a enchente e tudo mais, mas que não foi nessa proporção. Aí não vou entrar nos detalhes do porquê, enfim, mas levou 32 dias para para escoar toda a água. E aí os especialistas estão dizendo que vai levar até o final do mês para recuar. Eu falo, cara, eu não sei em que mundo que eles vivem, qual que é a estatística, qual que é a matemática que eles estão utilizando, mas a gente entende e quer acreditar que 80 anos depois, 60 anos depois, 80 1940, 80 anos, pessoas estão. A gente tem mais tecnologia, mas a gente não teve tecnologia para minimizar o estrago por omissão, por incompetência, por imprudência dos governantes que negligenciaram manutenção e reformas que já deveriam ter sido feitas. Eu não acredito que esse escoamento vai acontecer tão rápido como eles estão dizendo, até porque continua chovendo e volume de água muito alto. Então, não acredito que vai ser escoado tão rapidamente assim, até porque os locais que começaram a ter visibilidade do estrago é assim, tá, o que que eu vou fazer com essas pessoas? Em 2 semanas a impressão que dá é que vai escoar água e minha vida vai voltar à normalidade. Não vai. Isso aí vai levar anos, anos, porque não é simplesmente isentando o imposto, porque sério, eu não sei o que o governo tem na cabeça de falar assim, olha, vocês vão ter mais 3 meses para declarar o imposto de renda. Vocês acham que em 3 meses um cara que perdeu tudo, perdeu casa, vai ter condição de declarar no imposto de renda? Vai declarar sim. Eu não vou expressar a forma que vai declarar o imposto de renda. O correto a ser feito é, olha, pessoal, vocês estão isentos de declaração de imposto de renda esse ano. Isso, isso deveria ser a hombridade, o caráter de alguém fazer uma coisa dessa. Agora, falar assim, em 3 meses vocês vão prorrogar. Ah, façam-me o favor, cara. É absurdo. Chega a ser mesquinho esse tipo de abordagem.
Exatamente. E pensando, né, Léo, na década de 40 que não tinha todas essas construções, não tinha tanto concreto, levou 30 dias para. Não tinha tanta gente. Imagine. Imagine agora, com cidade, rua, concreto, casa, quantidade de construção que tem. Ó, que o Jô Silva falou. Exatamente, prof. Eu vi os atletas pedindo paralisação porque se dependesse da CBF seria mantido os campeonatos. É Joelma. Tudo bom, Joelma? Bom dia. É isso É, aí, ó. bem o que o Léo falou, né? Teve que ter uma pressão ali, senão vida que segue, né? Mas como vida que segue, eu fico pensando, né? Eu vi a minha vida paralisar, eu estando de longe, eu não estando nem um pouco afetada, a gente paralisa a vida, porque parece até injusto, né? Parece até injusto a gente tocar a vida normalmente enquanto ali, aqui do lado, tá todo mundo passando por isso. E não sei, tem gente que consegue dividir as coisas. A gente falou, né, isso na live passada, né, em específico, que a gente precisa sim continuar, porque a gente precisa reestruturar agora uma parte do país, enfim, a gente precisa continuar a fazer as coisas andarem, e a gente tem que dar continuidade à nossa vida, mas por outro lado, como é pesado, né? É muito pesado, você não tem vontade, você se sente até como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Você se sente mal, porque a tua vida tá fluindo normalmente, você não tá afetado, e vamos lá, e vida que segue. Parece ser tão injusto, mas enfim, é difícil. É uma situação muito difícil. Lembra uns anos atrás que aconteceu nos Estados Unidos, acho que é do furacão, aquele Katrina, né, que Uhum. destruiu, eu não lembro o nome da- do local, eu não vou, mas que devastou, lembra? Pô, é muito distante. Agora, será que a gente não pode aprender com o que eles passaram lá? Será que não tem como a gente trazer a tecnologia de informação e conhecimento que foi gerado para isso? Ou com países que detêm tecnologia, que já estão acostumados, por exemplo, o Japão, né, com quantidade de terremoto, que a gente não pode aplicar aqui para esse tipo de situação? Porque eu lembro eu tenho nisso minha memória muito viva. Nossa, o Brasil é um país excelente, porque o Brasil não tem furacão, não tem terremoto, não tem maremoto. Não tem Nossa, o desastres problema daqui. naturais. Então, eu falo, meu Deus do céu, cara, mas a gente tem os nossos políticos, né? Os nossos. Eu não vou generalizar, porque tem político bom e ruim, mas tem governante que, pelo amor de Deus, e tem um histórico de abandono, de negligência, que é assim, cara, é o mínimo é zelar. Daí eu falo assim, pô, você não tá zelando por aquilo que você foi eleito, porque você quer se perpetuar e ficar fazendo politicagem. Aí vem eu vi um vídeo ontem de um podcast do pessoal que foi afetado pela enchente, e eles falaram assim, nossa, a gente ficou uma semana na, esperando vir ajuda, aí de repente a gente viu do alto, começou a vir a movimentação de ônibus do exército, batedores, né? E de repente começaram a montar a tenda e falando, nossa, agora a gente vai ser socorrido. E de repente não. E quando saíram, eles foram ver que foi a estrutura de uma grande emissora de televisão do país para receber um jornalista famoso aí que ia fazer a, a transmissão. Então eles criaram um cenário, era um cenário para mostrar, mandar a imagem, né? Eu falo, isso é muito baixo, mas é uma coisa certa, eu acredito na justiça divina e todas essas pessoas elas vão receber o que elas merecem. Eu não tenho dúvida. E aí depois não adianta se arrepender, porque daí o arrependimento ele veio enquanto não havia mais tempo para se arrepender. Mas todo mundo vai ser.
Pelo menos, eu acredito nisso, que vai estar frente a frente com o Criador e vai ser julgado pelas obras que fez. Enfim, vamos ver aqui. As pessoas que estão de fora não têm a real dimensão do que está acontecendo. Só quem tem contato com pessoas que estão lá sabem a realidade triste e cruel. É exatamente, Cíntia. É, e aí você está proibido porque o governo, ao invés de ajudar ele, vai punir, criou um ministério para ficar fiscalizando quem está criando fake news, porque eles vão dizer o que é real e o que não é. A gente está vivendo uma propaganda política em horário eleitoral, que tudo funciona, né? Tudo funciona e não reflete a realidade. Essa é a fake news. Essa é a principal fake news. Mas, enfim. Ah, Liz, a gente trouxe para esse lado aí porque isso Não está tem dentro como, né, Léo? Não tem como, é o que a gente tá vivendo, é o que tá permeando aí as nossas vidas ultimamente, não tem como a gente não trazer. Aí você vê o governador lá do Rio Grande do Sul, mas ele se retratou em tempo, né? Mas ele falou para parar de doar porque estava estragando a economia dos mercados. Falou, pô, estragar a economia dos mercados? As pessoas perdendo tudo, está preocupado. Meu, esquece. Agora é hora de não pensar nisso. Pois você pensa. Mas Agora é as hora de pessoas, daí, agir. e as pessoas têm como comprar do mercado? As pessoas estão preocupadas em fazer cadastro dentro do desastre. Falaram a prefeitura de, eu não sei qual município, mas a prefeita, o prefeito diz que para poder entrar nos abrigos só pode entrar quem fez cadastro. Se está sem cadastro, não pode entrar. Que absurdo, que absurdo. Não é o momento de pensar nisso. O momento é de pensar em salvar vidas. Depois que você salvou, daí você pensa nisso. A burocracia, ela é até nisso. Ela é burocracia, né? As pessoas não entendem a real, mas está aí. A responsabilidade também é nossa de eleger governantes que não têm capacidade, competência de gerir. E esses mesmos governantes, a cada 4 anos, eles retornam. E assim, não estou generalizando, porque tenho, tenho amigos que são políticos que eu sei da idoneidade, sei da capacidade, mas é aquilo, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, a responsabilidade é deles. E volto a afirmar, porque eles foram eleitos para zelar por 3 pilares, pelo menos: segurança, educação e saúde. E eles não zelam por isso, na sua grande maioria. Então não tem como a gente ficar calado frente a tudo que está acontecendo. Se fosse o governo anterior, ia estar criticando da mesma forma. É o governo atual, e falo o governo atual porque é quem foi eleito agora, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Não dá para passar pano, porque ideologicamente, eu não tô nem aí quando vem a primeira dama e tira uma selfie, uma foto com cesta básica no avião. É, é isso que tem que ter. Porque se fosse do governo anterior, iam estar falando que já era genocida, que isso e aquilo. E o que está acontecendo agora? Por omissão, imprudência, a vergonha, a vergonha. Tem que falar mesmo. Ué, quer vir aqui, daqui a pouco toca a campanha aqui em casa, vem a Polícia Federal com um mandado de busca e apreensão aí. Se eu sumir essa semana aí, Liz, é porque você sabe que Nas próximas 12 horas eu não postar nada nas redes sociais. eu já sabe o que aconteceu. Se me derem um bloco aí, já sabe o que aconteceu. Eu vou continuar falando, porque a única coisa que a gente tem é ficar dando esse grito de socorro e agindo, né, também contra essas inconformidades. Pô, pare, porque você está lá, sei lá quantos quilômetros deve estar de Brasília ao Rio Grande do Sul, deve dar o quê? Uns 4, 5 mil quilômetros? Será que é isso? Não faço ideia, Essa é a Léo, diferença. deve ser por aí. Essa é a distância. E assim,
é muito distante, vai ficar. Pô, essa semana veio eu vi o vídeo do Lula e do Haddad, ouvindo alguns moradores. A cara de assustado do Haddad quando falou assim: Nossa, mas é tipo tudo isso? Porra, vocês vivem em que mundo? Em que mundo que vocês vivem? Em que, em, em que, em que realidade vocês estão para não conseguir estar próximo da vida real? É uma vida de faz de conta. Mas vocês vão ter o que merecem, porque a justiça divina, ela não falha. Ela não falha. É o que a gente Ela, comentou, né? A gente comentou, as pessoas vivem nessa bolha e nesse distanciamento da vida online. Ah, mas é que tá lá longe, ou a gente não tem as dimensões do que tá acontecendo. E aí a gente se fecha na nossa bolha e realmente não consegue ter empatia, não consegue se solidarizar, não consegue ter empatia, porque na minha bolha não acontece isso, então tá tudo bem. é interessante, né? Porque você vê o feedback de grandes empresários, né? Empresários bem-sucedidos e que desde o início pararam de fazer o que estavam fazendo para estar lá ajudando, disponibilizando os recursos. Aí você vê a, a força do Estado que podia estar ajudando, não, protegendo e blindando um grupo de pessoas para poder sair na mídia. Putz, é de uma. Depois acham ruim quando o pessoal passa a tarde e chama, né? Emissora lixo, né? Fulano de tal, lixo. Ah, mas exatamente isso, não porque é direita e esquerda, mas com a alternância que já tivemos na condução no país, sabemos que são todos iguais, há exceções, mas poucos. Exatamente. Agora, assim, cara, teve uma, é sério, absurdo. O Lula falando assim, nossa, eu não sabia que tinha tanto negro no Rio Grande do Sul. Vocês viram essa? Não vi, esse eu não vi. E qual que Falou, é? ele é um. É que eu não gosto, eu não fico compartilhando. Eu acho que é perder tempo passar esse tipo de. Mas recebi no feed e eu falei, cara, que absurdo. Esse é o espanto, ele espantou pela quantidade de negro que tem no Rio Grande do Sul, mas não está espantado com a quantidade e a expansão do desastre. E aí vendeu a ideia ideológica que é um país para todos, que é pensar em união e não em segregação. E aí quando fala, e assim, nada contra, na- nada contra falar sobre esse tipo de situação. Mas, cara, é uma sociedade, somos todos brasileiros, e aí quer fazer política segregacional vindo do representante que foi eleito democraticamente para liderar. E se fosse o Bolsonaro, ia estar aqui criticando da mesma forma, e se fosse Ciro Gomes, se fosse quem fosse, eu Sim, quero ter o direito, porque foi eleito democraticamente, então democraticamente eu tenho que reclamar também. Agora quer cercear a nossa liberdade de poder falar do que está acontecendo, do que não pode, porque o governo vai criar um órgão para regulamentar o que a gente pode ou não e deve falar. Não, não dá, né? Não dá para passar pano por isso. tem que Não ser dá falado mesmo. mesmo. E as É, pessoas ficam cada vez mais com medo de falar, na verdade. é. Mas, do É, que Léo, isso aí. ontem você assistiu aquele filme Apocalipto? Não, Ele é um filme 2006, 2007, daí a Kelly me mandou, nesses dicas de filme ela mandou, né? Eu falei, pô, já assisti esse filme, mas é legal, vamos assistir. Aí uma hora eu não vou, eu vou falar porque, pô, mais de 10 anos já não é spoiler, né, filme. Mas um pessoal, né, uma
tribo indígena mora bem no meio da selva, e aí eles com a tua vida cotidiana, daí vem uma outra tribo maior, vem e, putz, devasta a sociedade ali daquela tribo, e aí um certo momento eles se encontram, e aí não dá para dizer que é mas é o chefe daquela tribo, que é o pai né, o líder e é pai de um dos indivíduos. Oi, Andressa, bom dia, tudo bem? E aí ele questionando o filho, né, instruindo o filho, falou assim, o que que você viu das pessoas, né? Aí o filho, vi isso e aquilo. Falou, não, você tinha que ter olhado o medo. Por quê? Porque você está acostumado com o que acontece na selva, cultivado, mas você viu um medo na cara delas, é porque algo apareceu para elas que não que eles não tinham visto, que eles presenciaram algo que até então não tinha visto. Esse foi um medo que ficou na fisionomia daquelas pessoas. E aí o filme vai se desenrolando e tudo mais. Assistam esse filme. Daí ele culmina com um negócio que é muito legal também, que é o aparecimento das caravelas. Então, você sai de uma situação e daí de repente já entra em outra e aí você vê o que que acontece até hoje. Então, é uma crítica em 2006, 2007 que foi lançado o filme. Você vê que ele ainda é atual, né? Então, Mas tem na fica aí a dica. Netflix? A- Qual a- plataforma que ele tá? acho que é Prime Video, mas Na Prime. eu acho que é Prime Video, que é aquela que coloca, eu não me ligo nesse negócio aí. Ela que coloca, só aperta o play e aí eu vejo que tá passando, eu não vejo qual foi, mas eu acho que é Prime Video é da Amazon, né? Eu acho que é essa aí. Uhum, Eu acho que não é da Netflix, não. Então, verei. mas veja, mas eu acho que se der um Google aí, Já já deve ter o filme. aparece certinho É, onde que tá disponível. com certeza. Deixa eu ver só aqui que a Cintia colocou, né? Ela fez uma pergunta qual que é o ponto, e daí respondeu aqui, ó. O povo vendo o caos e Ele tá ele preocupado com isso. impressionado. Então, exatamente. Absurdo. Absurdo. Acho que o cara nunca foi no Rio Grande do Sul fazer campanha, né? Mas, enfim, é triste. Tudo isso é muito triste. Pessoal, a gente está falando de vários assuntos. Para quem não sabe, eu e a Lisa, a gente todo sábado, a partir das 6 e 7 da manhã, a gente faz uma live chamada Café com Liz e Léo, onde todo sábado a gente traz um assunto diferente. Então, a gente já falou sobre expectativa, sobre frustração, sobre autoconhecimento, enfim. E hoje a gente está falando sobre autorresponsabilidade, inspirado por esse livro aqui, ó. Eu tenho a edição mais antiga, mas a Liz tem a edição mais recente, todo dourado, edição de ouro. E o porque a Liz Edição, merece. edição Nutella, edição rústica e edição Nutella. Eu falar assim, edição de aeroporto e o da Liz é Passou o preço. edição de livraria gourmet. E aí, dentro de tudo que a gente está falando da autorresponsabilidade, não terceirizar a culpa, não terceirizar problema e de dizer que que as coisas só acontecem porque os outros afetaram a minha vida, a gente caiu, como na semana passada, no desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque não é que aconteceu, ele não está no passado, ele está Ai, acontecendo. Então não tem que tomar cuidado com a semântica para a gente se acomodar. O desastre está acontecendo. Ele não passou, ele está acontecendo. Então, a gente, agora no final da live, a gente está falando. E por quê? Porque a Liz é policial militar, mas também é professora. Eu sou empreendedor, mas também sou professor. Então, é nosso direito e nosso dever também trazer essas informações que estão envolvidas no dia a dia de todos nós, até como uma forma de iniciar o sábado bem. Só que recentemente a gente está trazendo também essas questões
porque dentro das nossas vidas a gente também conversa com pessoas que estão lá, que são de lá, então a gente também tem que ser esse canal para disseminar essas informações e não ficar refém de algum tipo de informação, porque o que está sendo pintado está sendo minimizado, a situação está sendo muito mais crítica e pesada acerca do que está se passando lá. Então a gente tem que repercutir essas informações que a gente está recebendo também. Exatamente, Léo, falou tudo. E trazendo um adendo que você falou que todo sábado a gente traz um assunto diferente, porém todos conectados, né? Então a gente sempre volta, então a gente sempre bate na tecla de coisas que a gente já trouxe e a gente reforça, enfim, porque o que a gente traz são coisas do nosso cotidiano, da vida e da vida real, e por isso que está tudo conectado. E se estamos falando de cotidiano, vida e vida real, não tem como a gente não falar de coisas que estão acontecendo, que estão impactando fortemente a nossa sociedade, as pessoas, enfim. E nós, como você disse, como ser, primeiramente, né, um ser humano consciente, e depois nas posições que a gente ocupa, não tem como a gente não colocar a boca no trombone, não falar, não se revoltar, não se indignar e não falar sobre. Não tem Bom dia, como ficar. Duda. É a Duda falou bom dúvida, dia, tudo meus bom? profs maravilhosos. Cíntia, muito bom tê-la aqui participando sempre, né? Muito bom. As manhãs de sábado começam com uma ótima conversa. É isso aí. Saindo da zona de conforto, né? A gente não mudou a frase, bem no fim ela tá vindo muito bem a calhar. Começar os Exatamente. finais de semana saindo da zona de conforto, primeiro porque estamos acordando muito cedo, né? No final de semana. E segundo porque a gente está falando de coisa muito relevante aqui. Eu não sei de vocês, mas as pessoas, quando vêm falar assim, nossa, mas sábado, 6 e 7, nossa, tem que ter muita vontade para fazer isso. Mas tem público que assiste? Eu falei, tá aí, ó. Olha aí, ó. Pessoa. Mas por quê? Se tivesse só eu e a Lisa aqui, eu ia continuar também conversando, porque durante a semana a gente male consegue conversar. E isso é importante a gente tá sempre conversando e expondo, porque é algo que antigamente era muito mais comum a gente ter essas rodas de conversa, né? A gente ter tempo para poder conversar e expor. E hoje a gente tem que usar o recurso que a gente tem para poder fazer isso. A diferença é que, ao invés de estar um local restrito, a gente está fazendo, utilizando o meio que é a rede social aqui no Instagram para poder fazer isso. E é o que eu comento com o Léo sempre, né, Léo? Que a gente vive as coisas, reflete as coisas, por isso que muitas vezes a gente traz para o sábado o que a gente vivenciou durante a semana, né? Toda semana. Porque a gente vivencia as coisas, estuda determinado assunto, reflete sobre isso. Mas a partir do momento que a gente só reflete, tem um impacto na nossa vida. Mas quando a gente reflete e compartilha com o outro e e recebe a percepção do outro, feedback do outro, como isso é rico, né? Enriquece demais. Traz outras perspectivas, traz outras análises. E aí eu falei para você, eu sempre trago para nós aqui, para o nosso papo, que eu tenho estudado, que eu tenho visto, que eu tenho vivenciado e tal. E eu faço uma reflexão e eu chego aqui e jogo essa reflexão para você, e você traz outro ponto de vista, outra análise, me dá outras perspectivas. Eu falo, gente, isso é muito rico. E ainda falei para você, a gente precisa ampliar isso daí, né? A gente tem que ampliar essa reflexão, a gente tem que abrir para as pessoas, vamos divulgar mais, porque eu tenho percebido o quanto refletir em conjunto traz muito mais possibilidades. Normalmente as pessoas elas pensam em dividir para somar, né? A gente muda isso e fala assim, a gente soma para multiplicar. Exatamente. É a Bem por ideia, aí não, mesmo. não é eu gosto de estudar várias áreas, porque eu sempre uso uma analogia que eu trago na época de criança das aulas de artes, quando a professora ela colocou um vaso com uma flor no centro e daí pediu para cada um desenhar o que estava enxergando do vaso. E aí
tipo, um lado do vaso tinha uma alça, o outro lado do vaso tinha uma rachadura, o outro lado estava perfeito. E aí eu lembro como se fosse hoje, cada um escreveu o que estava vendo, e daí mostrou, falou, não, mas o meu lado não tinha. Eu falei, pois é, mas é o mesmo vaso. E essa é uma reflexão que ficou até hoje, para mim, ela é fundamental. Cada pessoa, ela tem uma visão do mundo. Eu fui conectar isso de forma mais consciente quando eu conheci essa área, que é uma área dentro a teologia usa isso, mas a filosofia também usa isso, a física usa isso também, que é a cosmologia. Então, a cosmologia, né, o pé da letra é a visão do cosmos. Então, eu posso usar da física com background para astronomia ou astrologia, ou eu posso usar teologicamente, ou seja, a visão de Deus frente à sua criação, ou a visão da filosofia, nós enquanto seres humanos, como que a gente enxerga a vida. Então, eu tenho, vamos, partindo dessas três, tem muito mais, né? Mas partindo dessas três é como que eu enxergo minha vida. Qual que é a visão de mundo? E ela começa de forma simples. A vida é boa, a vida é ruim. Putz, a vida é boa? Por que que a vida é boa? O que que te faz entender que a vida é boa? E o outro lado é, putz, a vida é ruim, a vida é injusta. O que que te faz enxergar e acreditar que a vida é injusta, que a vida é ruim? E aí você começa a formar uma cadeia de eventos e princípios e verdades ou crenças que vão fundamentando aquilo que eu enxergo do mundo e a forma que muitas vezes eu reajo. Quando você começa a refletir, fazer uma análise, uma autoanálise, né, para despertar e gerar um autoconhecimento, você fala, pô, eu tenho um princípio de pensamento que vai direcionar e determinar tudo aquilo em sequência que vai servir para minha vida. E às vezes, quando a gente não se conhece, está se conhecendo e fala, nossa, como essa pessoa ela é tão positiva, tão para frente, né? Primeira ação, mas o que que tem de base que faz que essa pessoa haja dessa forma? Então eu tenho uma construção que envolve algumas coisas, construção familiar, experiências de vida, crenças, né, fé, circunstâncias da vida. Você tem uma série de variáveis que vão influenciando, que vão formando os princípios e os valores para a pessoa. E eu falo disso por quê? Porque hoje é pregado relativismo. E as pessoas elas relativizam tudo e elas não percebem que quando fala assim, ah, quando não existe uma verdade, o ato de você afirmar isso, ela já se torna uma verdade em si. Tipo, tudo é relativo porque não existe uma verdade absoluta. Você afirmar que não existe uma verdade absoluta, ela se torna uma verdade em si. Da mesma forma que eu falar assim, mas toda regra tem exceção. A partir do momento que eu afirmo que toda regra tem exceção, a exceção ela faz parte da regra. E o que que eu quero falar com isso? Que a gente tem que tomar cuidado com afirmações que a gente faz sem refletir acerca do que realmente ela está dizendo. Lembra nas nossas na escola, quando a gente ia fazer análise de frase, que a gente ia decompondo a frase para entender qual era a intenção daquela frase, se ela estava em qual conjugação do verbo, porque daí ela estava no presente, no futuro, no pretérito. A gente fazia isso, e aí eu falo, pô, não faz tanto sentido. Hoje, na vida adulta, faz total sentido a gente fazer essa análise para poder, decompondo ela, a gente aprender o que quer dizer, e não criar alusões ou alegorias para enfeitar. Então, eu colocar o verbo dentro na situação ou fazer uma análise decompondo o sujeito, se ele está oculto, se ele está no pretérito perfeito, se ele é um artigo definido, indefinido. Cara, isso faz todo sentido dentro de uma reflexão simples, de uma afirmação que a gente faz, né? Como eu mencionei há pouco. Então, isso faz
com que a gente expanda também o nosso entendimento e compreensão de vida e do que aquilo tá significando naquele momento. Você começa a ficar mais preocupado nesses detalhes e você começa a ficar a ser mais cirúrgico com relação às palavras, e a forma como você vai estar colocando aquilo para realmente aquilo que você está dizendo, ele reflete aquilo que você está dizendo. Então você não precisa ficar enchendo linguiça, você é mais econômico com as palavras, só que aquelas palavras elas realmente trazem o real significado daquilo que você quer expressar. Ó, Ah, terminamos com uma reflexão de português ainda. isso é recente, tá? Não é algo de agora, não é de longo. Eu só conectei para dizer o que me despertou agora. Que eu dei agora, eu juro para vocês, cara, eu estou estudando isso. E não chegou nem na época das minhas filhas estudarem isso, decomposição de frase em português. Mas eu já tô, não sei se porque Já eu vou tá. ter que ajudá-las no É, futuro, mas recentemente eu percebi isso, que é algo importante para a gente poder ter noção do que está lendo. exatamente. Faz total sentido mesmo, né? Você no português eu só pensando na matemática, quando o Berenice chegar nos problemas de matemática. Mas isso não é algo que me preocupa, porque eu não tenho esses negócios assim, é mais um ano que se passa e eu não usei fórmula de Bhaskara. Beleza. Aí um dia o meu orientador do mestrado, ele falou, pô, você não usa a fórmula de Bhaskara, mas ela é aplicada aqui, 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 aqui. Você pode não ter consciência que ela está sendo, que você usa, mas ela está sendo usada em muitas das coisas que a gente usufrui do dia. Tá bom, beleza. Bom saber. Inclusive, inclusive na enchente, se fosse utilizado fórmula de Bhaskara, trigonometria, enfim, é tudo cálculo matemático. A matemática ela está presente em toda a nossa vida. Vocês já viram a sequência Fibonacci? Depois dá um Google aí e veja os vídeos da sequência Fibonacci. Cara, a sequência Fibonacci ela está presente ah, desde do universo celular até o macro, ou seja, ela está presente em tudo. É um negócio absurdo. Dá uma pesquisada lá, sequência Da- Fibonacci. Matemática até que vai, português é meu terror, só que adoro redação. Então, João, já que você gosta de redação, dá uma. E assim, cara, entra no chat GPT, pede para ele falar assim, me ensine sobre decomposição de frase. Começa por aí. Aí você vai ver que fala assim, meu, era muito terrorismo que as professoras faziam. É muito simples. Não sei se para hoje, que a gente tem uma Tem mais maturidade e conhecimento, consciência, né, sobre, a gente tem mais consciência de tudo, mais maturidade, é uma mas a gente maturidade. percebe mesmo que poderia ter sido mais simples, né? Que bom que o mundo evolui. É que a Léo, gente tem estamos indo para facilidade. 2 horas de live já. Rendeu Não, o só papo falando, hoje. a gente já tinha uns 40 minutos de live quando a gente foi bloqueado porque eu falei um termo que não devia falar, né? Algo que aconteceu Hoje fomos, 2020 até hoje fomos 2023. banidos do Levamos um bloco na live. Ela vai ficar um pouquinho Ai, curto, mas vamos, vamos que vamos vamos. lá, então. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela participação. Cíntia, Jô, a todos que entraram, participaram, contribuíram. Venham sempre, aguardamos sempre vocês, contribuam sempre aí com as suas ideias, com seus insights, com as suas experiências. É muito rico. E É muito legal matemática ensinada de forma arcaica e com isso as crianças odeiam, realmente. Eu tenho péssimas memórias afetivas aí com matemática. E ah, realmente, não, mas vamos que vamos. Mas é isso, né, Liz? é Mais isso, pessoal. um início de sábado aí, desejando que vocês tenham um excelente fim de semana e que Deus abençoe.
Até a próxima. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Um excelente final de semana. Tenha uma ótima semana. Sábado que vem estaremos aí novamente. Um beijo a todos. Não, tchau, Tchau. tchau.